Olá, seguidores. Dando prosseguimento aqui para minha série de fundos pequenos aqui no aos manhãs de domingo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o GIN 11, o FIINFA da Nicos, um fundo que é indexado ao CDI e que se encontra super descontado. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E vocês, de pedir aqui o seu like e hype para que essa série de fundos desconhecidos seja interessante para mim continuar fazendo ela, tá? Ok, começando aqui a falar sobre alguns dados básicos. Primeiro ponto, mostrando para vocês aqui o desconto da cota patrimonial. Aqui no momento que eu estou gravando, no fundo está com 17% de desconto. Isso que eu estou aqui gravando no sábado, dia 28 de fevereiro. Então aqui é o preço de Datacom, né? Esse vídeo provavelmente deve sair em alguma semana de março, não sei se na segunda ou na terceira. Então, é provável que no momento que vocês estejam assistindo, ele esteja com desconto até maior do que esse, tá? Então, um belo de um desconto, sendo que é um fundo indexado ao CDI. Achar fundos indexados ao CDI descontados realmente é algo muito, mas muito raro mesmo. Ok, com relação ao dividend yield atual do fundo, com um pagamento de 10 centavos, que já se estende há já alguns meses, a gente tem aqui um yield de 1,20% ao mês. Então, o dividend yield acho que está mais ou menos um pouco acima da média dos fundos middle risk, né? Não chega a ser um rendimento maravilhoso, mas também não é um rendimento, um dividend yield horroroso, né? Ah, mas aqui em hoje 11, eu tenho a impressão de que esse rendimento poderia ser muito melhor, tá? Muito melhor mesmo. Aqui é um fundo CDI com uma Selic lá nas alturas, e mesmo que a taxa média do fundo não seja lá essas coisas, tá aqui deu spread de crédito CDI mais 0,04. Aqui os spreads de todos os fins estão bem amassados, né? Mas se a gente pensa em outros fundos, outros FIIs indexados ao CDI, como, por exemplo, IFRI 11, BNC 11, CDI 11, até outros fundos bem high grade mesmo, como KNCR 11, todos eles estão distribuindo valores muito, mas muito superiores mesmo do que o GIN 11, né? Alguns deles estão sendo pouco conservadores, como o BNC lá do Bradesco, mas mesmo outros mais conservadores estão pagando bem mais aqui do que o GIN 11. É, aqui, os motivos para esse rendimento estar mais baixo que esses demais fundos. Um desses motivos é que aqui a Nicos ela está fazendo muita reserva. Aqui parece que ela está. Um detalhe importante, tá? A linha de corte para o rendimento, para definir o valor a ser distribuído em 9,58 ou 9,56. É um desses dois, tá? Então, tudo que tiver acima desse valor é disponível para distribuição. Então, aqui a gente está falando de cerca de 40 centavos em reserva. Então, o G11 ele está fazendo muita reserva mesmo. Provavelmente uma estratégia aqui de guardar resultado enquanto o mercado não está fácil fazer emissão e para soltar mais lá no futuro. Mas enquanto isso, a gestão ela coloca aqui a culpa nos problemas que o fundo teve há pouco tempo atrás, que eu vou comentar aqui nesse vídeo, e também a questão de compressão e descompressão de spread, um tema um pouco mais complexo que acho que também vou passar aqui, mas que demanda bastante estudo. Ok, agora sim vou começar a falar sobre os fundamentos de hoje em 11. A começar pela gestora. Então, essa tal de Nikos não tem um parâmetro para avaliar, sabe? Mas aqui no final de 2025, a gente teve uma informação de que o Mercado Pago comprou essa tal de Nikos para ampliar a oferta de investimento a clientes. Então, em algum momento, a gente deve ver a mudança aqui da gestora aqui, do símbolo aqui para uma coisa do Mercado Pago.
Enfim, para vocês terem ciência disso, tá? Tá aqui a troca da gestão. Não sei se aqui vão levar os profissionais, se vai ter mudança, mas enfim, aqui tem muita coisa para falar sobre a gestora. Com relação aos segmentos investidos, aqui vocês estão vendo, opa, perdi aqui, os segmentos investidos. Vamos avaliar cada um deles. Temos aqui 20% em energia, é um bom segmento, tá? Um segmento resiliente, né? Temos aqui saneamento, também um excelente segmento, bastante resiliente. Serviço portuário também é um bom segmento, aqui a gente tem um monopólio natural, tanto saneamento quanto portos, temos um monopólio natural. Energia tem que ver, né? Depende, se for geração, não tem monopólio natural. Aqui, transporte rodovias também, a gente tem monopólio natural, mas sublinhei aqui amarelo porque as empresas trabalham com muita alavancagem mesmo, tá? Além de vários casos de corrupção. Aqui, um ponto que tem bem positivo aqui sobre a carteira de hoje em 11 é não ter exposição ao segmento de telecomunicações. Segmento que não me agrada muito porque tem competição muito elevada, tem que estar sempre investindo, então não é um segmento que me agrada muito não, tá? Ah, ok, comentando agora sobre os problemas do passado de hoje em 11. Então, se vocês forem abrir aqui o gráfico de rendimento de longo prazo de hoje em 11, vocês vão ver que tem dois buracos aqui. Um em 2023 e outro em 2025. Em 2023, o problema foram com debêntures da Americanas, que acabaram virando pó e que o fundo ficou vários meses sem pagar distribuição. Deixa eu ver quantos meses. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 meses sem pagar rendimentos, né? Então, bem pesado aqui. Pelo jeito, foi uma posição bem elevada na Americanas, é, fugindo um pouco aqui, né, da veia de infraestrutura. Então, aqui com certeza foi um baita de uma mancada do gestor. E aqui em 2025 ele ficou 3 meses sem pagar rendimentos, e aqui um mês pagando apenas 4 centavos, devido ao CRI Sustem, que é uma CRI de uma empresa de geração de energia distribuída, que acabou dando ruim ali, teve a questão problema aqui de obras, enfim, deu bem ruim, também teve que uma marcação quase a zero. Aqui o ponto positivo disso é que tá aí, tá tudo marcado a zero, então hoje nem sequer mais é considerado aqui no patrimônio do fundo, né? Se vocês forem procurar aqui, eles nem aparecem mais. Então, esse é um ponto positivo da marcação a zero, né? Pelo menos você não fica com o passivo lá, né? O problema para quem está pensando em comprar posteriormente. Ok? Aqui um terceiro problema que não chegou a gerar previsão para devedor duvidoso foi a Iguar Rio. A Iguar Rio aqui de saneamento, a empresa está bem alavancada. Essas empresas de saneamento, depois do Marco Civil do saneamento, tiveram que se endividar bastante, né? Ainda por cima tiveram alguns problemas operacionais, alguns questionamentos. Enfim, é que chegou a dar uma dorzinha de cabeça algum tempo atrás, mas não chega a ser um caso grave, né? Não chegou a ter provisão por aqui. Com relação aos ativos que estão na carteira. Olha, quando a gente pensa no spread de crédito, que o spread, como eu disse, de apenas CDI mais 0,03, 0,04. Então, aqui é um spread bem high grade, né? Bem high grade mesmo. Então, aqui esse primeiro ponto de que o spread passa a impressão de que os ativos do fundo são bem seguros. Inclusive, tem vários aqui que são negociados com spread negativo. Aqui algumas empresas aqui da B3, aqui da Eco Rodovias, enfim. Entanto, eu resolvi aqui dar uma olhada nas debêntures mais representativas do fundo. Essa task, vamos ver aqui que eu tive para anotar. Aqui é uma debênture de Porto, a mais representativa do portfólio. De Porto eu gosto, tá?
Positivo. Tem que ter esse contrato renovado em 2017, passando a vencer somente em 2042. Então aqui uma debênture positiva. Outra, essa Hélio Valga Solar. Vamos ver aqui. Pesquisar o que que tem. Aqui eu. Aqui vocês podem ver, coloquei um monte de interrogação, né? Aqui é uma debênture de projeto de energia solar. Já deu problema no passado em outra empresa, na Sustain, né? Então a gente fica sempre com um receio. Aqui fala que já entrou em operação. Então, isso aqui é um ponto bastante positivo, já não tem mais risco de obra. Aquela debênture que tem o problema, ela não estava concluída, né? Então não era operacional. Então aqui já é um caso bem positivo, né? Ela já está operacional, então já tem o que alienar em caso de alguma inadimplência. Aqui a outra via mobilidade. Vamos ver o que que tem aqui para via mobilidade. Via mobilidade, nada a comentar. É uma concessão comum de 30 anos, as linhas 8 e 9, que não fala se já está operacional, se está em obras. Realmente, os gestores precisam trabalhar muito nessa questão de melhor informação aos investidores, né? Acaba que eles não colocam informação completa, informações que são importantes. A gente fica na dúvida e na dúvida o investidor ele deve precificar negativamente os ativos. Então, gestores de fundos imobiliários, FINFs, fazem realmente um trabalho péssimo, né? Ou pelo menos para não fazer um trabalho muito melhor. Eu, se fosse gestor de fundo imobiliário, pelo menos para esses ativos aqui que são mais representativos, aqui uns 4%, dedicaria muito mais espaço, tá? Pelo menos uma página inteira aqui para tranquilizar os investidores de que porque que ele acredita que não seja um ativo arriscado. Aqui realmente não dá para fazer um trabalho assim detalhado tanto assim das maiores debêntures, das menores debêntures, né? Mas pelo menos dos maiores posições deveria ter sim uma descrição com bem mais calma. Ok? Agora sobre finalizar, falar um pouco sobre a questão de compressão de spreads, depois vou para a conclusão do vídeo. Ah, ok, falando aqui sobre essa questão da compressão de spreads. Então, aqui, por conta da Selic elevada e da tributação de dividendos para os super ricos, começou a ter uma procura gigantesca por debêntures incentivadas. Essa maior procura, quando tem a demanda maior que a oferta, o preço sobe, né? Ou seja, o preço das debêntures acabou subindo porque tinha muita gente correndo atrás. Chegou até aqui um pico de compressão de spread, que resultando em um spread de CDI menos 0,42. Aqui foi na época da aprovação da MP 303. Mas como a MP ela caducou, a gente teve aqui uma descompressão, o que leva a uma desvalorização das debêntures. Mas aqui em 2026 já temos de novo uma queda nos spreads. Isso realmente está sendo ocasionado por conta dessa questão lá da tributação dos super ricos, estão procurando ativos onde eles não vão pagar imposto mínimo, né? Então, normal aqui brasileiro fugindo aqui das formas de tributação. Mas aqui é um ponto a se tomar cuidado, porque realmente essa questão de spread negativo é insustentável, né? Uma hora pode vir a voltar aqui para os patamares anteriores. Ok, concluindo aqui sobre hoje em 11. Olha, quando a gente olha para a carteira, eu não consegui identificar nenhum risco assim saltando aos olhos, nada assim muito perigoso não, sabe? E o desconto muito elevado acaba que dá uma animada, né? Mas o problema aqui é o histórico de problemas, né? Já teve dois casos aqui que deixou o fundo sem pagar rendimentos, teve Seguarrio que foi um risco que o fundo teve, e acho que muito por conta desse passado meio sujo aqui do fundo, é que hoje ele é meio que ignorado, tá? Vejo muitos poucos comentários aqui sobre hoje em 11.
Então, apesar disso, não chega a ser um fundo tranqueira, sabe? Apenas é um fundo com um passado meio negativo. Ok? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!